E aí, gente, tudo bem? Então vamos retornar aí com a nosso último assunto, né? A nossa última aula aí de conteúdo. Depois a gente vai ficar numa parte mais de revisão mesmo. E para falar um pouquinho sobre funções. Eu acho que esse, talvez desse edital é a mais burocrática das teorias que tem aí. Então a gente vai dar uma explorada direitinho nela e vamos ver como que funciona. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender a definição de função para que a gente consiga trabalhar nos dois pontos mais cobrados em concurso público, tá? Que exigem essa teoria como um ponto-chave, assim. Então, vamos lá. Eu tenho dois conjuntos. Esses conjuntos, eles têm elementos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, o conjunto A e um conjunto B. Para todo o elemento do conjunto A, ele vai ter uma ligação com um único elemento do conjunto B. Essa definição eu tenho que levar bem ao pé da letra cada palavra que está definida aí, escrita aí nessa definição. Como assim? Então, vou repetir o processo. Ó. Tudo que eu falei. Dado dois conjuntos não vazios, eu possuo elementos nele. Todo o elemento do conjunto A, ou seja, não pode sobrar ninguém, ele tem uma única ligação com um único elemento do conjunto B, elemento que pertence ao conjunto B, tá? O conjunto A gente normalmente chama ele de conjunto de partida, da onde vai sair a seta para ligar o conjunto B. Conjunto B, conjunto de chegada. Eles têm nomes mais formais que isso. Então aqui, ó, aqui eu coloquei uma anotação para vocês, ó, um DF que se chama domínio da função. Esse aqui é o teu domínio, tá? Aqui, ó, o conjunto B é o contradomínio. Contradomínio. Ahn, e os elementos que recebem a seta, apenas os que recebem a seta, é o teu conjunto imagem. Então tá aqui, ó, IM de F. Imagem. Tá aqui. Pode ver que é o ABC, ó, só quem recebeu a seta. Vou falar pela terceira vez. Função é quando tu tem dois conjuntos não vazios e cada elemento do conjunto A de partida, ele tem uma ligação com um único elemento do conjunto B. Por que é importante tu saberes essa definição? Porque como que eles podem te cobrar a definição no concurso em si? De duas formas. Identificar a função através de um diagrama, tá? Então eu vou voltar aqui, ó, e através de gráfico. Então é isso que a gente vai fazer agora. Como que a gente identifica uma função através do diagrama? Sabendo a definição. Tu precisa saber o que que é uma função. A definição é clara. Tem dois conjuntos não vazios. Cada elemento do conjunto A tem uma ligação com um elemento de um conjunto B. Essa ligação a gente chama de correspondência. Tem uma correspondência, tá? Então, olha o primeiro diagrama que eu postei aí para vocês, ó. Isso daí caracteriza uma função? Esse diagrama ele é uma função? Todo o elemento de A ele está ligado em um único de B? Vamos fazer uma análise. Olha aqui, ó. O A ele está ligado somente em um elemento lá no B? Sim, ele está só ligado no 2. Ó. O B está ligado em apenas um lá no A? Lá no B, perdão? Tá ligado só no 3. O C, ele está ligado somente em um elemento do B? Não. Aqui falhou. O C está ligado no um e no 4. Ó. Isso aqui não caracteriza uma função. Não é função. Porque todo elemento de A tem que ter uma única ligação com um único elemento do B. Olha esse outro diagrama. O A tá ligado em alguém lá do B? Em apenas um? Sim, ok. O B tá ligado somente em um lá no B? Sim, ok. O C tá ligado somente em um? Sim, ok. O D tá ligado em alguém? Não. Então isso aqui não é função. Porque a definição é clara, ó. Todo o elemento do conjunto A. Todo é todo. Tá? Eu falei para vocês que tinha. Lá no início, agora, quando eu comecei a explicar, eu falei assim, ó. Tenham cuidado com as palavras. É muito importante levar ao pé da letra o sentido das palavras. Todo o elemento do conjunto A tem que estar ligado em um único elemento do conjunto B. Isso aqui caracteriza uma função? Esse pode te gerar dúvida pelo fato do B e do C estar ligado no mesmo cara. Tá? Então vamos lá, vamos fazer a análise de novo, passo a passo. Ó. O A está ligado somente em um elemento do B? Sim. O B está ligado somente em um elemento do B? Sim. O C está ligado somente em um elemento do B? Sim. Ah, mas Yasley, o B e o C estão ligados ambos no mesmo elemento. Não tem problema.
Isso não importa. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte: cada elemento do A está ligado somente em um, independente quem seja? Sim, isso daqui é uma função, ó. Esse segundo diagrama não é, e esse aqui é função, ó. Isso aqui é uma função, tá? Então, assim que eles podem te cobrar na prova. Dando diagramas e verificando quais diagramas ali representam uma função, tá bem? Aí, uma segunda maneira de cobrar é essa aqui, ó. Reconhecimento de uma função por gráfico. O gráfico que está aparecendo aí para vocês, deixa eu dar uma olhada, é a parte azul aí, ó. Que tá em azul aí na tela é o gráfico. Tu tens um gráfico que ele tá num S invertido e depois tu tem um gráfico que tá tipo um N, assim, ó. Tá? Como que tu vai caracterizar o gráfico como uma função? Tu vai fazer retas verticais que passem no gráfico, ó. Passando aí uma reta vertical, ó, parte vermelha. Se esta reta vertical tocar em dois pontos ou mais, não é função. Esse gráfico não caracteriza uma função. Se tu fizeres retas verticais e tocar somente em um ponto no gráfico, somente em um ponto, é uma função. Ah, mas por que isso? Vamos voltar um pouquinho lá na definição que eu quero relembrar algumas coisas aqui, ó. Bem aqui. O domínio da função é caracterizada pelos valores de x, tá? Lembra lá do plano cartesiano, que em algum momento tu estudou isso na tua escola? O plano cartesiano era assim, ó, tu tens o x e o y. Eixo das abscissas, que é na horizontal, o x, e eixo das ordenadas, que é o y. Quando tu representavas aqui ó, um ponto neste espaço, sei lá, ponto A, tu tinhas um valor para x e tu tinhas um valor para y, tá? Isso daqui era representado por um par ordenado. Ó. Par ordenado são dois e a ordem importa. O primeiro valor sempre vai ser do x e o segundo valor sempre vai ser do y. O que está acontecendo numa função? Cada elemento aqui, ó, tá sendo ligado. Cada valor de x aqui do primeiro conjunto tá ligado num y do segundo conjunto. Todo conjunto A é o domínio, valores de x. Todo conjunto B é o contradomínio, é aonde terão valores de y, tá? Não necessariamente todo conjunto B será os valores de y, mas terão valores de y aí. Então aqui, ó, quando eu ligo 1 ao A, o meu par ordenado é isso, ó. Meu x é 1, o meu y é A. Isso é o par ordenado. Tá, e por que que tu tá dizendo isso, Yasley? Porque daí a gente está reconhecendo função através de gráfico. Acabei de te falar assim, ó. Não caracteriza uma função quando tu traçares uma reta vertical e essa reta tocar no gráfico em mais de dois pontos. Dois ou mais pontos, tá? Por quê? Porque olha só, vamos supor que eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B aqui, ó. Tá vendo que aqui embaixo, na minha reta vertical, aqui, ó, vou fazer bem aqui, ó. Eu tenho um x1 aqui, ó. O que que tá acontecendo com esse x1? O x1, ele tá tocando em três pontos diferentes, ó. Ou seja, ele tá levando a seta dele para três y diferentes, ó. Ele tá acontecendo isso aqui, ó. Cara, isso aqui a gente acabou de ver que não é função, porque cada elemento do conjunto A tem que ter só uma seta saindo. É isso que define a função. Isso aqui, ó, a gente não vê, é uma relação, não é função, tá? A função ela é bem clara. Todo elemento do A tem que ter uma ligação com um único elemento do B, tá? Quando ele só toca em um ponto, é função. Olha como já foi cobrado isso. Ele te dá assim, ó, analise os seguintes gráficos, dentre eles o único que não pode ser função é, olha o número um. Se tu traçares retas verticais, tu só vai tocar em um ponto. Olha o número 2. Vamos passar uma reta aqui, por exemplo, ó. Olha aqui. Aqui, ó, já tocou em três valores diferentes, ó. Então, obviamente, aqui, ó, a número 2 não é função. Essa não é a função, ó. A 3, se tu fizeres retas verticais, ó, vai tocar só em um ponto, não vai tocar em mais de um. A número 4 vai tocar só em um ponto. A número 5 vai tocar só em um ponto. Gráficos que pareçam um C, tá? Um C, ó. Por exemplo, esse gráfico aqui, ó, que é X, aqui é Y. Gráficos que pareçam C, ó. Esses gráficos não caracterizam função, ó. Que parece um círculo, que, sei lá, tipo esse S invertido aqui, ó, que ele faz isso aqui, ó, que o gráfico vai fazer esse corte. Isso aí não é função. Então, nossa alternativa correta é a letra B, ó. Não é função o gráfico de número 2. Deixa eu ver aqui mais. Vamos para a nossa primeira função, ó.
Função do primeiro grau. A função do primeiro grau também pode ser chamada de função afim. A função afim é quando tu tem vamos desde o início, ó. A característica da função do primeiro grau é essa aqui, ó. Essa que eu estou destacando aí para vocês. F de x igual a x mais b. Afim é quando tu tens o a e quando tu tens o b. Eles são diferentes de zero, tá? Aí vamos relembrar mais uma coisinha rápida aqui, ó. Sempre que aparecer o f de x, isso é a mesma coisa que y. É uma frescura aí de matemática. Não é uma frescura, vocês vão ver que ele tem uma utilidade para anotações assim que facilitam muito o nosso entendimento. Então, apareceu f de x, tu já sabe que é y. É a mesma coisa. E essa fórmula aqui poderia ter sido escrito assim, ó, y igual a x mais b. O a, ele tem nome aqui, ele se chama coeficiente angular, e o b se chama coeficiente linear, tá? Essas outras informações aqui tu não precisa saber, tá? Porque não é isso que eles vão se apegar. Eu acho que se o concurso fosse para cargo de professor de matemática, se fosse para um analista de sistema, um engenheiro, alguma coisa desse tipo, talvez a gente precisasse dessas informações. Mas, nossa, aqui, todos os concursos nível médio que é cobrado a teoria de função, eles não se apegam muito nessas informações assim, ó, que domine são os reais, contra domine. Não é esse o foco, tá? Eles querem saber se o básico ali tu consegue dominar. Então aqui eu coloquei alguns exemplos de função do primeiro, ó. Ela se chama do primeiro grau porque o expoente aqui na variável, ó, é 1, tá? A gente vai ver que a função do segundo grau tem o expoente 2 ali, o maior grau do expoente. Tá. Ó, o A aqui, ó. O A é menos 3, que é o coeficiente angular. O A está sempre ligado no X. E o B está sempre sozinho, ó. O B é 2. É muito importante que vocês não deixem de lado esse negativo. Tem que carregar esse sinal. Se tu não carregar o sinal, vai dar muito ruim, tá? Aqui, ó. O meu A é menos 1. Cuidado. Eu fiz proposital aqui, ó, para que tu errasse, assim, de maneira que o teu olho não treinado fosse direto ao erro. Teu B é 2. Aqui, o meu A, ele é 1. Observa que na frente do X aqui, ó, eu tenho 1. Quando não aparece nada é 1. E o meu B, ele é menos 8. Novamente, importante carregar esse sinal. O A é 7 e o meu B é 2 quintos. Ah, Yasley, pode fração? Pode fração, pode raiz. O A e o B, eles são números reais, tá? Pode raiz, pode fração, pode número com vírgula. Tá tudo liberado aí. Beleza. Função do primeiro grau. Ou função afim. Aqui, ó, eu já não me apegaria tanto nisso. Vou dizer para vocês, eu acho que da parte de função do primeiro grau, esse slide 7 aqui ele é importante. Vocês têm acesso a esses slides. Função constante é quando tu tens a função, ó, igualada a um número. Observa que a definição dela, a característica dela aqui, ó, é y igual a b, é só o número. Então é só o coeficiente linear, ó. Todas elas aqui estão igualadas a um número. Acho que eles não vão se apegar a isso. Função linear é quando tu não tens o b, tu só tens o a, ó. Aqui, ó, menos 3x, 5x, x. Essa aqui tem um nome especial. Essa aqui se chama função identidade. Identidade. Por que essa daqui é especial? Porque, ó, quando o teu x for 3, por exemplo, teu y vai ser 3. Quando teu x for 5, teu y vai ser 5. A identidade sempre vai ser o mesmo valor para x e y, tá? Não vou me pegar muito nisso também. Para mim, vou dizer para vocês, e vocês quiserem tirar um, sei lá, baixa, eu acredito que tu baixou esses slides aí para quem está estudando por aqui, destaca esse slide. Se eles forem cobrar funções, é daqui, ó, é no slide 10. É esse slide aqui o sucesso de funções, tanto para do primeiro quanto para do segundo. Primeira definição, valor numérico. O que é valor numérico? É o valor que tu vai substituir aqui dentro do parênteses no x, que vai ser substituído na fórmula que a gente chama essa fórmula de lei de correspondência. É essa fórmula que vai fazer os valores do x se conectarem com os valores do y, tá? Então, é isso que vai acontecer, ó. Por exemplo, ele pediu f de 2. Observa, o 2, se tu analisar aqui, ó, é para te substituir no lugar do x. E, consequentemente, ele vai ser substituído na fórmula. Então, 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Menos 1, 5. A f de 2 é igual a 5. Ó. O que ele está te dizendo em outras palavras? Quando o teu x for... Perdão. Quando o teu x for 2, teu y vai ser 5. Ó. Ele está fazendo com que o conjunto, ó, o 2, se conecte com 5. Ó. A fórmula faz isso. Ó. F de 0, 3 vezes 0
menos 1. 3 vezes 0 dá 0 aqui, ó. Então, a tua resposta é menos 1. O que que ele está te dizendo? Quando teu x for 0, teu y é menos 1. Ele conecta o 0 lá no menos 1, ó. Sai daqui e tu vem pegar o menos 1 aqui no outro conjunto, ó. Isso se chama valor numérico. Tu pegares um valor, jogar para dentro da função ali no lugar do x e ele substitui na fórmula. E aí tu calcula. Então, quando tu entrega um x ali para a função, ele te devolve um y. É assim que funciona. E outra definição muito importante é a raiz ou zero da função. O que que é a raiz ou zero da função? É todo o valor de x que anula o y. Como assim? Por exemplo, eu quero saber a raiz dessa função que eu dei aqui em cima, ó, como exemplo. F de x igual a 3 menos 1. 3x menos 1. Quem que é a raiz? Qual é o valor que eu substituo aqui no x que isso daqui vai dar zero? Tu pegas a fórmula e tu igualas a zero, ó, e tu isola o teu x. Passei o 1 para cá, ó. O 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, isso vai ficar 1/3. Se tu substituires o 1/3 aqui no x, isso daqui é a raiz da função. Só um detalhe para eu pausar esse vídeo e começar um novo. Em todos os gráficos, as raízes ou zero da função são todos os valores dos gráficos. Ah, esse gráfico aqui não vai dar muito bom aqui, mas para aí. Vou fazer um gráfico aqui no ladinho, ó. Por exemplo, tem um gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, tá? Que é o eixo Y, aqui é o X. Sempre que ele cortar aqui, ó, o eixo X, isso daqui são as raízes, ó. Exatamente no eixo X, quando ele cortar ali, é onde a gente encontra as raízes. Para essa aula não ficar tão longa, eu vou parando por aqui. Na volta, eu volto com um exemplo aqui, ó, para a gente resolver, tá? Vou dizer para vocês novamente. Foca nesse slide 10 que é sucesso. É esse aqui que os caras colam. É valor numérico e raiz ou zero da função. Então, vai lá tomar uma água rapidinho e aí a gente já retorna com os exercícios e aí possivelmente se encaminhando para a função do segundo grau.